O culto hoje, ele Today, já começou falando de coisas vividas. we began talking about things and lives. E logo que o Tony me ligou, depois de terça-feira, And on eu Tuesday, Tony sempre had called me. peço assim, Senhor, olha, And I always ask o God, que eu vou falar? Né? what am I going to say? Me mostra uma passagem bíblica, Show um me acontecimento, A biblical ou me passage. traz algo na memória. Bring me something to my memory. E Deus me trouxe na memória. And God brought this to my memory. Uma mensagem há bastante tempo já que eu a preguei. Não tem nem a data certa de quando foi isso. I don't remember how long it's been. I don't have the right date. Desculpa, não. Alô. E essa mensagem fala que Deus And this message states that God é real. is real. Deus é real. That God is real. Só que talvez se eu fosse contar a experiência de alguém But if I was going to tell the experience of someone com essa realidade de Deus na sua vida, with this reality of God in their lives, talvez eu poderia acrescentar algo ou deixar de falar algo. maybe I would Não é? increase something or omit something. I could run the danger of forgetting something. E outra também, né? Aquilo que eu não vi, And what I didn't see, mas só estou simplesmente contando, but I'm simply telling, muitas pessoas Many podem olhar people para mim e falar assim, may olha, look at me and say, hey, tá encaixando não vou acreditar não. oh, I'm not going to believe it. Né? Mas quando o povo de Deus, But when the people of God, ele se dá a contar o que é Deus na sua vida they declare, they tell someone what God is in their lives e o que ele deixou Deus fazer na sua vida, and what they've allowed God to do in their lives, Deus se torna real. God becomes real. Primeiro para ele, First for them, porque eu não posso falar nada para alguém because I can't se eu say não something to vivi, someone if I did not live it before, principalmente as coisas de Deus. especially godly things. Né? Então, talvez chegar aqui e falar assim, olha, Deus é real, So perhaps if I come here and I say, hey, God is real, Deus é bom, God is good, Deus é grandioso. God is great, E ir falando todas and I as go out, qualidades de Deus. sharing of all God's qualities. E se eu não vivi nenhuma delas? What if I did not live any of them? Olha, é uma realidade dura, mas a algumas das difficult coisas que eu falei aqui, reality, but some of the things I've mentioned here, o mundo também fala. the world also says. O mundo também diz. People out there say, Muitas vezes estão nos outdoors da cidade, não? many times you see on billboards throughout. Né? Estão em discursos You see it in de autoridades. speeches by people of authority, given by people of authority. Né? No Brasil agora nós temos, né? Vamos dizer assim, né? A frase, né, do governo, In Brazil, now we have, this phrase that's become part of the government né? Deus acima that says, de tudo. God above all. Mas com qual sentimento eu falo Deus acima de tudo? But with what feeling is that backed up? É mais uma frase jogada? Is it a phrase? É porque eu acredito? Is it a slogan, or is it because I believe it, I live it? Ou porque eu vivo? Vivo. Eu falei antes. Ok. Olha, Deus, God, Ele traz He brings um grande ensinamento para nós. a great teaching to us. O primeiro ensinamento que Deus traz para nós, diante desse fato aqui que nós estamos levantando, né? Nós estamos trazendo à tona, The first teaching that we see on this that we're bringing forth é que se eu, como cristão, não vivo o Is that que if eu I- digo sobre Ele, if I as a Christian do not live what I say about Him, é simplesmente uma palavra lançada ao ar. it becomes simply a phrase that is cast into the air. Sabe por quê? Nós fomos chamados a impactar vidas. We were called to impact lives, Não por nós, not by us, mas pelo instrumento que chama o Espírito Santo. but us as an instrument used by the Holy Spirit. Através do Espírito Santo, nós podemos And through the Holy Spirit, we can trazer a mensagem que Deus é um Bring Deus forth. real. a message that God is a true God. E que esse Deus que eu achei, And that this God that I have found ele é real. is real. Eu queria ler com vocês Isaías 28. Let's read Isaiah Não é o primeiro 28. texto,
Isaías 28, Isaiah chapter 28, 26 verse 26, a 28. all the way to 28. Isaías 28, 26 a So 28. we're going to go to Isaiah chapter 26. I'm sorry, chapter 28, reading from verse 26 all the way to verse 28. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. For he instructs him in right judgment. His God teaches him. Porque a ervilância, em outras traduções diz o trigo, não se trilha com trilho, nem sob o cominho passa todo o carro. For Ma- I'm sorry, go yes. ahead. No, Continue. yes. Okay. For black cumin is not threshed with a threshing sledge, nor is a cartwheel rolled over the cumin. But the black cumin is beaten out with a stick, and the cumin with a rod. Mas com uma vara se sacode o trigo e o cominho com um pau. 28. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente. Nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavaleiros. Bread flour must be ground. Therefore, he does not thresh it forever, break it with his cartwheel, or crush it with his horsemen. Olha, Isaías aqui estava trazendo uma mensagem para o povo de Israel. What is Isaiah here saying to the people of Israel? O 26, né, que já está lá bem no final do capítulo, ele diz o In seguinte: verse 26, he says, o seu Deus o ensina God teaches e o instrui and instructs acerca do que há de in right judgment. fazer. Essa primeira frase aqui, o seu Deus. Look at this first phrase here. His God. O seu Deus. For his God. A primeira pergunta que The nós temos que falar é: the first ele question realmente tem sido o meu Deus? Has he been our God indeed? Porque é o meu Deus que Because- me ensina. Because it is my God that teaches me. É o meu Deus que me instrui o que eu vou fazer. My God that instructs me what I'm going to do. Vocês estão vendo que aquilo que eu disse antes, You see what I said before? eu lançar palavras ao ar sobre Deus, For me to cast words into the air about God, eu fico como o mundo lança essas palavras. you know, I become similar to the world as people just say these things. Porque se ele não é o meu Deus e não me ensina e não me instrui o que eu devo falar, Because if he is not my God or instructs me what I should say, eu repito, olha, são palavras ao vento. I repeat this word. Palavras ao vento. E o 28 vain. ele diz o seguinte: o trigo é esmiuçado. He says in verse 28, bread flour must be grounded. A palavra de Deus, quando você vai estudá-la, When you study the word você of vê God, assim que há vários simbolismos. you see there's a né? lot of symbolism. Então a pomba é o Espírito Santo. For example, a dove represents the Holy Spirit. O azeite também é a unção do Espírito Santo. The oil is the anointing of the Holy Spirit. Não é? E assim você vai tendo diversos símbolos na Bíblia. And you have these symbols in the Bible. O trigo, sabe qual é o símbolo do trigo? Wheat, we know what is the meaning of wheat or bread flour. Eu, o ser humano. Us, us human beings. Porém, o trigo não é o ser humano normal, mas sim aquele que já chama Deus de seu. It's those who have O already trigo. found God. Porque através do trigo vem o pão. Because through wheat comes bread. E através do pão, And through bread, que é um símbolo Which da is palavra de Deus, a symbol of the Word of God, é que nós pregamos e is what we divulgamos preach. We share o nosso poderoso Deus. our mighty God. Então, a primeira coisa, So, nós como trigo na mão de We, Deus, as nós precisamos flour ser in God's esmiuçados, hands, we need to be grinded up. nós precisamos ser quebrados. We need to be broken up. Se nós queremos que Deus seja real, See, if we want God to be real for nós us, precisamos de sermos quebrados we need to allow pelo Him to Espírito break us. Santo. O trigo, do jeito que ele é colhido, ele é simplesmente o trigo. When wheat is harvested, it's just wheat. Ele precisa de ser trilhado. O que It é needs to be trilhado? Ele precisa de grinded. ser It needs to be trabalhado. worked. Não é?
ele precisa ser trabalhado, ele Needs to be precisa ser tirado a worked. semente, The precisa seeds de need to be ser taken out. feito toda a benfeitoria, né? There's a whole process. Mas ele não pode ser trilhado continuamente, But it cannot be grounded forever. That's what it says over here. porque senão ele perde as suas propriedades. Or else it loses its properties. Vocês sabiam disso? Did you know that? Qualquer grão que ele That the vai sendo grain, processado, as a grain is processed, vai sendo processado, vai sendo it's processado, worked on, a cada processo que ele passa, ele perde as suas propriedades. at each level it goes through, it loses some of its properties. É simples, gente. Arroz. Vamos pegar o arroz? Let's take rice, for Por example. que tem o brown e nós temos o arroz branco? Why do you have a white? brown and white rice? Aí estamos falando, não, o bom para a saúde é o brown, né? People say, Oh, brown rice is healthier. Por quê? Porque ele não foi processado mais uma. Why? Because it was Vez. not processed one more time. O arroz, ele não é branco. Em sua origem, ele é marrom. In its origin, rice is brown. Açúcar. Sugar. Qual açúcar que é melhor? Which sugar is better? Quanto mais, o refinado é o pior. The refined is the worst for us. Ele está no último processo do refinamento da cana-de-açúcar. It's gone to its last stages to get that way. O açúcar, originalmente, ele é marrom também, Sugar in its original form is brown. não é? Então, nós vemos aqui o que? Justamente isso. Olha, existe o ponto certo em So que we see Deus that there is the trabalha right com o point. seu servo. And where God can work his servants up to. E nós temos que saber esse ponto. And we need to know this. E eu digo o seguinte, esse ponto eu tenho que trazer até às vezes para mim. And I say that, I need to bring this to me. Porque às vezes eu quero fazer coisas Because sometimes I want to que do ainda não things estão na vontade de Deus para eu fazer. that are still not in God's timing for me to do or his will. Mas não que tenha coisas para eu fazer. Sabe por quê? Eu estou enxergando com meus olhos humanos. Because I can only see with my human eyes. Então eu passo do ponto de Deus. So sometimes we tend to go beyond God's point for us. E at quando that eu time. passo do ponto de Deus, eu entro nessa questão de Isaías. And when I go beyond God's point for my life, I go into this is what Isaiah is talking about here. Que em vez de Deus parar de trabalhar em mim, ele fala, olha, He says, ok, você já não está mais diante da minha vontade, You're mas not você está diante within da my minha will. permissão. You're within my permission, but you're Então not você within vai. my will. E quando ele vai sendo processado conforme as suas ideias. E And if cada he vez goes- ele vai perdendo mais a ideia de Deus. Ele vai perdendo mais a originalidade que Deus So o deu. as he goes, what happens? He's within God's permission, but outside of God's perimeters. So he keeps going, and in each process, he loses a little bit of that which he has. Porque Deus disse, Because God says, façamos o homem Let's make conforme man a nossa imagem e according to our semelhança. image. Então, se nós somos projeto de Deus, Ele So, sabe o melhor If para nós. we are indeed God's project, he knows what's best for us. Não é? Isn't that right? E quando Deus nos trabalha em nós, como diz Isaías And aqui, né? when God works in us, Quando nós somos esmiuçados pela mão de Deus, as we are grinded and processed temos a by God's certeza hands, né, que como o trigo é esmiuçado no ponto certo, that we can be sure that as the wheat is grinded in the right point or in the right time, e deixamos que o Senhor Deus trabalhe, and we allow God to work on us in the right amount that he wants, nós temos para oferecer ao mundo. then we have to offer pão. the world the bread. E quem é o pão? And who's the bread? Jesus é o pão Jesus is the bread, da vida. the bread of life. Nós somos apenas instrumentos para levar o pão da vida. Nós não somos o pão da vida. Right? We're only instruments to serve the bread. Mas se eu We're não not the entendo bread. esse processo de Deus, But if I don't understand this, that God has a process, faz comigo, eu não posso falar sobre um Deus que é real em minha vida. I can't be speaking about a God that's real in my life. E olha, falar que o Deus que eu achei é real, And to say that Ele the God envolve that I muitas found is coisas. real e involves many eu queria ir things. para Zacarias, So let's go to Zechariah capítulo 4. chapter 4.
Zechariah versi- chapter 4. Versículo 6. And we're going to go to verse 6. 6. Chapter 4, verse 6. E respondeu-me dizendo: So he answered to me, saying, Essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos He exércitos. says, This is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. As coisas de Deus, God's things, elas não são feitas they're not made pela força. or gained by strength, by might, Elas são feitas pelo Espírito. E o by the Espírito de Spirit Deus. and the Spirit of God. O Espírito de Deus, ele pode até dizer que é pela força. The Spirit of God, you might even say it's by strength, Mas eu preciso de ouvir but I need esse to Espírito me listen dizendo. to what the Spirit is saying. Eu preciso de ouvi-lo. I need to listen. E eu penso o seguinte: I think the following. Deus amou esse mundo de tal forma que enviou o God seu loved Filho unigênito, This world in such a manner that he gave his firstborn son, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha so a that vida all who eterna. believe in him may have life, shall not die, but have life. Então, no momento em que Deus poderia trazer a força ao mundo, So in the moment that God could bring his might, his power to the world a força aos desobedientes, against disobedience, a destruição de Satanás, the destruction of Satan, acabar com o mal, to end evil, ele não fez pela força, ele fez pelo amor. he didn't do it through might, he did it through love. Esse amor, desde o seu nascimento até sua morte, foram 33 anos, mais So, ou menos, 33 Around anos e 33 meio. years from his birth to his death, Mas com uma observação. with one observation. Deus poderia ter feito isso em 33 segundos, God could have done that in 33 33 seconds, minutos, 33 minutes, em 33 horas, 33 dias, hours, enfim. days. Ele poderia ter usado isso. He could have done that. Como ele usou em diversas batalhas que As in Israel other fez battles that Israel fought no Antigo Testamento. in the Old E Testament. Deus foi duro. And É God, destruir tudo, and God could. He could destroy the whole thing, inclusive os habitantes da cidade. including the Pelo meio da inhabitants of the força. city. We've seen it through the Bible that he could do things very fast. Mas como diz o escritor aos Hebreus, But as the writer writes to the Hebrews, nos últimos dias ele The nos last falou days. através do seu he spoke to them filho. through his son. E o seu filho And veio his através de uma ação de Came through amor. an action of love, amor. of love. E a melhor forma de nós falando que esse Deus é real And we say, our God is real. é nós contarmos as nossas experiências best de amor que Deus nos deu. To declare O that seu amor e poder que ele se manifestou, is through sharing seja the love através da sua pessoa, da that pessoa he do Senhor Jesus has Cristo ou da pessoa do manifested. Espírito Santo. to us. Mas ele se manifestou poderosamente. He manifested himself powerfully. E isso, cada um aqui And tem a sua experiência Each one of us da have realidade de Deus na sua vida. our own experience of God's reality in our lives. Essa é a primeira mensagem que você pode trazer. And that's the first message you can bring forward. Porque aí as pessoas vão acreditar. Because then people will believe. Porque é experiência. Because it's your personal experience. Não é? Então, assim, nada melhor, eu vou contar aqui pelo menos 3 acontecimentos comigo. Let me tell you about 3 Que things me that happened provaram, na Okay. época, que realmente Deus, where ele é God real. Que veio a confirmar isso. came to na minha confirm how vida, real Ele é um he Deus is real. in my life. Que veio confirmar na minha vida And he came to que ele confirm in my realmente life that he é um Deus truly que salva. is a God that É um Deus saves. que promete e cumpre. Is a God that promises and fulfills. É um Deus que cuida de nós. Is a God that takes care of us. Olha, Look, era junho de It was- 83. it Junho was de 83. about June of 83. Frio em Belo Horizonte. And it Muito was frio. cold in PH Belo frio. Horizonte. E vocês lembram do Kiss? And do you remember Aquele Kiss? grupo Kiss? The band Kiss? Pois é, ele ia se apresentar em Belo Horizonte. Ele se apresentou em Belo And Horizonte. they came to play at Belo Horizonte in Brazil. Aí, ok, né? Tava lá o quê? Tava lá com meus 15, 16 I was like anos. 15, 16 years old.
E a comunidade evangélica de Belo Horizonte se organizou And the Christian para Fellowship over orar. in Belo Horizonte, they got together to pray. Não para que Deus impedisse, mas orar para que pessoas se convertessem. Not for God to hinder the event from happening, but for people to convert. E eu lembro que na época eu fazia parte da Mocidade para Cristo. And I was part of their youth program, which was called Youth for Christ. E um pastor, faltando umas 2 And it semanas, was mais about ou 2 menos, weeks away for the show para a apresentação do Kiss no Mineirão, em Belo Horizonte, in estádio. the soccer stadium that we have there. It's a big one. E ele falou, olha, vamos dar a volta ao Mineirão? He said, hey, this is what we're going to do. We're going to walk around the soccer stadium. Enfim, a maioria dos pastores assustou, olha, para dar a volta ao Mineirão, nós vamos precisar de pelo menos 5, 6 mil pessoas. And the pastor said, for us to surround orar that e place, we're going to need vamos about pra lá. 5,000 people. He wanted to Não sei surround, se é not walk 22 ou around. 23 de junho, não me lembro. Eu sei que chegou esse dia 22 ou 23 de junho. I know that the day came, E foi dado o círculo no Mineirão. and we were able to surround the A situação stadium. estava tensa, porque ali era treva e luz mesmo. It was tense because it was true Então, light and darkness. pessoas evangelizando, entregando were folheto, dizendo que Deus evangelizing. o ama e ouvindo coisas que devia e que não devia também. And there were people that were Né? for us, people that were against us. Eu sei que, faltando 30 minutos, And it was about 30 minutes. os pastores que estavam na frente desse The movimento, pastors who were guiding this com o movement, megafone, eles saíram They falando took com a todo mundo. megaphone. Vamos dar as mãos and e they vamos said, hey, let's né? hold our hands together around the stadium. No Mineirão. Ok. Fez aquele alvoroço And e todo everybody, mundo saiu dos seus You know, lugares people e moved around and trying to make it happen. demos as mãos em torno do Mineirão. And we were able to hold our hands around the stadium. E aí veio mais um punhado de gente, né, os organizadores com o And megafone. the organizers né? had the megaphones. Vamos começar a orar, vamos He said, começar "We're a gonna orar. begin to a hora pray que você now." tá- Eu sei que começou-se a orar. And we began to pray. Começou a orar. We began to pray. Foi assim, o primeiro contato para was- mim visível For com me, Deus. for my life, it was the first contact I had with God. A luz do Mineirão acabou. The electricity ran out of the stadium. It just Sabe quem ficou mais assustado? Acho que eu fiquei mais assustado que qualquer um. porque I was in awe. Você tá I was ali, in né? shock. You know, you're there. tá ali, ó, know, tá, you're like, né? okay, I'm gonna do Ok, né? E tal, crachazinho bonitinho, You know, you mocidade have a para little name Cristo. badge. You né, know, né? you're like, all right, I'm part of this thing. Irmãos, de repente, And all of a sudden, acabou a luz do the light Mineirão. goes out. The electricity goes out in the whole stadium. E esperou, And we Esperou. waited. We waited. e a luz não retornou. And the light was not coming back Aquela on. noite, That não night, houve o show do The Kiss. show was not done. There was no show. Estavam previstos em torno de 70 mil, 80 mil It's going to be pessoas. something like 700,000 people. It was going to be many people. Eu não sei se foi no outro dia ou daí 2 dias, houve gonna um be a show lot of até people. por força de contrato. I don't know. There was another show after, I believe, because of the contract being signed. Mas foi em torno de 30 a 35 mil pessoas. But it was something like 30,000 people were able to do it. Deus é real. God is real. Se você acredita em Deus, If you believe in Ele God, faz a obra. God does His work. Eu comecei a ver isso ali. And that's my experience. E nós ficamos muito tempo? Não. Eu sei que depois que deu aquilo, passou ali um tempo que eu não posso precisar. I know that some time went by, Veio a turma do megafone de novo. and the megaphone crew came over Todo again. mundo, vamos embora, Like, que let's tá go, ficando let's perigoso. leave, because now Realmente. it's going to get... Porque quem estava lá dentro estava para... Because those who were inside were Sair. starting to come out. E aquele momento já não era mais um momento de evangelizar, por quê? And now it Porque as wasn't a pessoas moment for us to sairiam evangelize anymore. irritadas. Because people were coming out upset. Aquilo poderia dar problema. And there could be issues as a result. Olha, irmãos, isso foi um grande despertamento para as igrejas em Belo Horizonte. And in Belo Horizonte, this was a big A realidade awakening de for a lot of Deus. churches. The reality of God, the power. Muitos irmãos And a lot se of brothers reconciliaram. Came back to Christ. A lot of people came back to God. Houve uma manifestação de uma igreja em que ela deixou todos os seus membros, tá? É lógico que nem todos, mas ela deixou todos os seus membros à disposição da missão. There was a church that made all their members obras available to this missionárias. mission. Urbanas. A questão era evangelizar,
Belo Horizonte. It was to evangelize Belo Horizonte, like in the city. Então, irmãos, essa foi uma experiência assim que And I use this eu não estou experience contando, eu vi. that it's not seen or told vi. by someone else's or through someone else's perspective. I lived it. E o engraçado é assim, quando, né, quem trabalha aí, principalmente com eletricidade, sabe que quando há um interrompimento de energia brusco como esse, há um grande estrondo, né, porque And if you work, with é um power, transformador que se foi, é power uma central de lines, energia que se foi, né? something must Há um have gone, grande a estrondo. Não houve transformer estrondo. or a generator, something Não houve. that blew out, but there wasn't anything. Deus é real. God is real, Ele pode fazer isso? Pode. and He Ele can pode do it. fazer com você do sozinho, it com with você, us, com outras With pessoas, us individually, com você e a with sua us igreja. as a group, with us as a church. E é aqui que Zacarias, né, And this is fala what e vem a palavra a Zechariah Zorobabel. comes and tells us. Zorobabel era um dos principais do tempo. Era um homem de respeito. He was a man of respect, Era um homem que tinha intimidade com Deus. a man who had intimacy with God. Mas Deus disse, olha, calma. Não é pela força, And God says, hey, come down, mas é not pelo by meu might, espírito. not by power, but by my shield, my spirit. Carnaval de 90. All right, another one. Carnival in 1990. Nós estávamos num retiro de carnaval lá em Belo We Horizonte, were in numa a cidade carnival perto de Belo Horizonte. Retreat. It was in a city that's close to Belo Horizonte. Vamos lá, quem já acampou aqui? Quem Who já here has gone acampou, camping quem já before? acampou? Unfortunately. Beleza, né? O jovem, então, é beleza, né? For young people, it can be a pleasant experience. E a gente tem uma turma até hoje, né? Uma turma de amigos, And we have a que é group da of época dos friends nossos acampamentos ali em Belo Horizonte. that they were helping us out and camping out in near Belo Horizonte. E essa turma resolveu, né? No carnaval de 90, And in Carnival 1990, trazer o acampamento abaixo. Como qualquer jovem gosta de trazer um acampamento abaixo. they decided to bring a Né? campsite. E tudo filho de servos de Deus, hein? And Inclusive everything, eu, né? and they were all servants of God's children. They were all God's children. E nós estávamos naquele acampamento, eram todos conhecidos porque é um acampamento mais ou menos fechado, porque And it was são a place 19 igrejas that's kind of closed. There was 19 churches que se uniram that got together, e compraram esse acampamento. and they bought this retreat place. Tanto para acampamento mesmo, como para suas reuniões, para seus And it encontros, was para used for escolas, meetings, enfim. for school, for retreats. Então, todo mundo conhecia todo mundo, So né? everybody kind of knew everybody. Aí, gente, eu sei que foi sábado, domingo, segunda And I know Saturday, e terça, Sunday, sempre contando Monday, as noites aí, né? and Tuesday. Aí chegou na terça, And when we got to os dois Tuesday, diretores chamaram a turma e falaram, ó, two directors over there called everybody vocês gostam de ficar na quarta, né? Até meio-dia. and say, you guys like to Esquece. stay here till O que 12, vocês right? fizeram, vocês não têm chance nenhuma, nem de voltar ano que vem. Mas o que eles tinham feito, pastor? Desculpa, eu perdi isso. Oi? O que eles tinham feito? Bagunça santa. Oh, okay. They had made a holy mess, so the directors were like, you guys are not going to be able to stay till Wednesday, and we might not even come back next year because of what you guys have done. E era um missionário americano que estava ali pregando esses 4 dias, Donald Weiss. And we had an American missionary that was there preaching throughout these days. E todo dia ele nos chamava a responsabilidade, And every day he was preaching about responsibility, a dar um passo a mais para Deus. to give an extra step for God. E nada. Ele terminou as suas mensagens, terminou, né, os seus dias, And he finished out his days, he preached, e nada. Foi embora sem nenhuma manifestação. and he went home, and there was nenhuma no alma. manifestation, nothing happened, nothing exciting happened. Aí aquilo, né? Jovem sabe como que é, vai pela insistência, né? And Aí and começou young a ter people can be quite persistent. Aí começou terça de manhã. Não, a gente promete. And on Prometemos Tuesday it mundos e started. fundos, né? They started making, we Não é isso? started making all kinds of Prometemos promises. ajudar We said, as "No, cozinheiras, we're gonna help the prometemos ajudar a cooks. limpar o We're acampamento. going to clean out the E, mess we made. e ele sempre dizendo não. And the Não, directors were like, não, no, não. no. E fomos insistindo até o final do dia. And we insisted till the end of the day. Mas eu sei que eram irmãos, né, que eram dedicados realmente And these directors, they were brothers that à vida dos jovens. they were Eram homens dedicated to the chamados youth. para a They evangelização were de called jovens. to evangelize Então eles suportaram young muita people. coisa, eu sei disso. So they Muitas they coisas. bared a lot of things, a lot of difficult things, Gente, eu sei que no final do dia, leading that youth. eu não sei quem, mas
Nós chegamos com a folhinha de papel lá prometendo mundos And e I know in the end of the fundos. day, we Uma made like a assinatura little de todo mundo. contract. Aqui, ó, We tá aqui o wrote what we compromisso promised. nosso. Look, here's Mostrando our pra commitment. eles. We promise you this Aí is what eles we're going to keep olharam, to. olharam. Isso aqui. Vocês prometem fazer And they isso said, aqui? you promise you're going to do this? Ok, então nós vamos deixar vocês ficar. Okay, so we'll let you guys stay. Gente, aí que está a questão do coração do homem. Aquele papel para nós That paper era for us simplesmente um meio para nós ficarmos. was only a way for us to stay. Porque entre nós já se falava assim, olha, ano que vem nós não vamos voltar. Because we were saying to each other, look, next year they already said we're not coming Nosso nome back. já está na lista negra. We're already on the blacklist. Então é o seguinte, de hoje para amanhã, So from today to não vai tomorrow, fazer diferença nenhuma para a nossa vida. it won't make a difference Só para você ver. whether we do this or not. Outra também, nós temos tanto acampamento por aí, And we have a lot of other ano que vem a gente options. escolhe um diferente e vai. Next year we'll pick our own and we'll go. We don't need to be part of this. Aí ok. Ok, quem tinha que ir foi, se despediu, tal, e ficamos nós. And we stayed. Aquilo era um costume, nós ficávamos mesmo. For us to, we stayed from Tuesday to Wednesday. That Aí eu extra sei que day. começou uma chuvinha fina e nós fomos para dentro do galpão onde fazia A light rain os cultos, started, né? and we went to like E the aquilo place ali nós where we had the service. tiramos os bancos e fizemos aquela rodinha com os bancos e começamos. And we made a little Aí que tá, circle agora with the seats. nós vamos voltar à nossa época. Vocês lembram do jogo da garrafa? Remember Quem lembra? spin the bottle game? A gente colocava a garrafa no chão, Spin the bottle. rodava ela. You put the Todo bottle mundo in the ali. middle of the circle. Quando ela parava e o Right? bico dela You turn parava it. indicado, por exemplo, a And it Marina, spun around. Let's say it a stopped Marina on ia ser Marina. bombardeada por muitas perguntas. Marina will be. It's a little different than the one that he's talking about, than the ones we know. Okay. When the bottle pointed to Marina, she would be asked a bunch of questions, almost like a truth or Aí dare kind of rodamos thing. aquilo, And we aí played. caiu para o Juninho. And do there was a grupo. guy, we called him Junior. Aí, antes de começar a fazer as perguntas, And before we started asking the questions, o irmão Nenzinho, né, Manuel Rodrigues, There né, was que a- era um dos diretores, there was one of the directors there. chegou e falou assim, He came and said, eu posso participar e tudo. Aí can I todo mundo, né, participate? Vacalhou, né? Mas a gente tira ele rapidinho, né? And we're Tira ele like, rapidinho. okay, but hopefully he'll stop soon. We'll get him out. Aí nós explicamos para ele como que era e And tal, we com muita má explained to him- vontade, nós explicamos, né? We explained it, kind of like Ele, lying a little tá. bit, but we explained. E aí ele falou, quem saiu? Quem saiu? Quem saiu? He said, who Aí ele falou, left? foi o Juninho que saiu. Juninho just got out. Ele falou, Juninho, Said, eu Juninho, posso fazer uma pergunta? Ele Then falou, I'll "Não, ask you a question. já não sabe nada, porque é da direita para a esquerda. Então é o primeiro da direita que começa. Você já está lá no meio e já vai começar. Mas tudo bem, né? He didn't know the rules. He wasn't supposed to be the one asking. Foi uma pergunta. He asked Uma one question. pergunta. Eu falei, Juninho, Says, Juninho, por que você não toma o seu segundo passo why don't you take your second step na igreja? in the church? Irmãos, aquilo gelou a turma. Let me tell you todinha. something. We were all struck. We were ice cold. Sim, se olhava assim, estava aquele You looked and it silêncio. was just that eerie silence. Silêncio Everybody's cemitério. like, as if it were in a cemetery. Todo mundo congelado. Everybody just kind of stopped looking. Porque o Manuel fez certo, mas ele fez direcionado pelo Espírito. He did right. He did. It was the Spirit that was guiding that man. Sabe por quê? You know why? Essa permissão de Deus, eu entendo hoje, I essa understand after permissão que many Deus years deu, that when God gives foi uma permission, lição para todos nós, it was a lesson for all of us, inclusive para eles, even for them, para aqueles que estavam ali na for those that direção. were there. For all of us, I mean, those who were there. Porque havia um bochiche assim que não tinha passado um acampamento em que o Senhor, aquele acampamento era estranho, porque o Senhor não tinha feito a obra Because that ali, dessa retreat vez. was weird because there was no move of God, E é o seguinte, ninguém respondeu. and nobody answered. O Juninho respondeu, ninguém respondeu. Juninho didn't answer, E aí, o irmão Nenzinho, ele começou a falar, gente, and he said, vocês "Guys," precisam. E aí começou a aconselhar, he started tranquilo. guiding us. Say, Tal, "Look, tal, you e nós- need to do this." E ali o Espírito Santo foi agindo. And the Holy Spirit began to move. Olha, aquela noite ali, That night, foram 9 pessoas. it was 9 people, Inclusive eu. including myself. Eu estava entre os 9. I was Que demos a nossa vida ao Senhor backsliding, and we Jesus. returned to Christ. We gave our lives to Christ. Tá, 9 pessoas. 9 people, 3 reconciliações. 3 reconciliations, meaning we came back to Christ. E
eu sei que depois disso tudo, And I know do that after all of choro, that, das orações e tal, nós começamos, a gente sempre tinha na rodinha, começando a cantar aqueles hinos we da began to nossa sing época. those songs. Olha, o que veio na nossa mente cumpriu direitinho. What Nós íamos came to ficar our até de mind, madrugada. Nós ficamos It até got de fulfilled that we madrugada were going to mesmo. stay awake till late at night. Mas foi louvando. But e he was cantando. praising and worshiping. Eu lembro assim que as irmãs, I remember the elas sisters, fizeram uma baciada de macarrão they made this big pasta pan. e trouxeram para onde nós estávamos. Então they nós brought it to where we servíamos, were. comíamos e continuavam cantando. E elas vieram também. So we would eat and then go back and start singing and keep on singing. So they were there too. The E olha, cooks. Hoje, se eu Today. olho para todos aqueles que fizeram esse encontro ali, graças a Deus, When you look at all of todos those who were there, estão no every single ministério. one is still in ministry. Deus precisou de nos esmiuçar, trabalhar. Yes, God has been Sim. working on us and grinding us down. E o versículo que o irmão Donald Willis, And the ele the trabalhou preacher esses 4 dias foi justamente isso aqui. was preaching about Não was por this one, força, nem not por by might violência. nor by power. Ele ficou sabendo, com certeza, dos seus frutos. And Mas- I'm sure he was made aware of the fruits of his labor, Não era forçando. but it Era wasn't forced. Ele pegou, vamos dizer, sua mala, voltou para São Paulo, que era sua base He went back to missionária, São Paulo where he was staying, this American preacher that went there to preach for this. sem o resultado He didn't see a result, visto. but it occurred Mas afterwards. Deus queria agir depois. And God moved Porque after. Deus não precisava de falar naqueles dias apenas com os jovens. Deus precisava de falar God needed to com speak with toda all a igreja, the church, com os diretores, with the com directors, aquelas 19 igrejas que estavam ali, those 19 churches that were em there. que não era o tempo That que it was eles not estavam The time programando, that they were programming, mas o tempo em que Deus But the quer time agir. in which God wanted to move. Deus é real. Ele se God is real. manifestou de uma forma And he made muito himself real. manifest in that place in an awesome way. Deus quebrou o coração onde que a God intenção era má. Humbled the hearts whose intentions were, Ele no não good, fez were up to no amaldiçoando. good. Ele não fez um quebrando a perna, And he didn't o cause outro somebody machucando, to lose their ou algum leg or cause fato, somebody to get né, que sick. It assustasse wasn't todo like mundo, that. não. It wasn't a punishment. Ele fez pela sua palavra. Amen. Por isso que eu acredito, did e it cada through vez eu his word. acredito mais. And that is why I Quando believe every day more Pedro and more. disse, When a Peter said, multiforme graça de Deus. the multiform A minha grace of conversão foi God. desse jeito. That's how my conversion happened. Tá? A multiforme graça de Deus. The multiform grace of God that takes various forms in E a various última, para ways. terminar, And the last one to eu close. já estava no ministério, I had already been part of the ministry for a long time. já era diretor desse próprio acampamento. And I was a director in this retreat É. place, in this É o que o encampment pessoal place. falava lá. Isso, Deus também castiga. Ó, você vai. People say now, Você see, vai God pagar. punishes. Now you became the Agora director você that paga. before you were trying to make fun of. Eles brincavam comigo. Ó, você vai pagar tudo. People would joke, see, one day you're going to reap for this. E é comum, no dia 1º de maio, né, dia do trabalhador no Brasil, And in Brazil, the day of the workers, May 1st, as igrejas, like né, Labor Day. essas afiliadas, se reunirem no acampamento para uma reunião de confraternização e ação de graças ao Senhor. the church wanted to get together for a service of thanks to God and fellowship. E muitos anos atrás, lá para os meados de 70, quando começou a união dessas igrejas, havia like, um grande In the coral. 70s, when these churches came together, there was this huge choir. Esse coral This era choir. formado por membros das igrejas que Was made up of various members of churches gostariam de fazer parte dele. that wanted to be part of this choir. Então ele tinha 2 regentes, os he had membros 2 directors, the que members, gostariam de cantar e os dias certos dos ensaios. and he had the rehearsal dates. Enfim, por mudança, chegada de pessoas, saída de pessoas e There was a tal, lot of changes. People would come, people would join, people would leave, esse coral se tornou inviável. and this choir became difficult to keep on Yes. going. E nós,
logo que nós assumimos um ano e pouco depois, And eu about a falei, year olha, and a half, we took over. eu tenho um projeto aqui, vamos Say, erguer esse coral, mas de uma forma I diferente. said, I have a project. Let's Acho manage que a this mãe da Sil choir cantou nesse coral. in a different Né? way. Isso. A minha sogra cantou nesse coral, My mother-in-law no primeiro. sang in Lá this atrás. choir. E a proposta era, não tem regente, And people said, no, there's no guide, there's no não tem director, coristas there's no choir people pré-determinados. that are predetermined or chosen yet. Nós vamos selecionar os hinos, I said, let's choose the songs. vamos apresentar a cada regente e eles vão Let's- ensaiar na sua igreja local, Let's present it to the people. They can rehearse at their church, sendo que para aquele regente estaria aquele hino. meaning that for E that para particular Os group, there would be coristas, that todos song. os hinos, 10 hinos. But for everyone who was singing, it would be all the songs together when we came together. Irmãos, foi uma resistência terrível. Look, we had a lot of resistance towards this. Sério, eu pensei em desistir. And I thought, you know Sério, what, I'm pensei em going to give up desistir on this. I'm mesmo. not, this is crazy. Meu Deus, dentro da casa de Deus, assim, não vai dar certo, porque Everybody, oh, it's not going to work. It's not going to be good. cada um tem seu jeito de reger, Everybody has a different way of leading. cada um trabalha o seu coral de uma forma, Everybody works their own choir their own way. um dá mais ênfase para isso, The outro dá mais emphasis ênfase here para is this. aquilo. The emphasis there is that. Imagina isso tudo reunido num dia, Imagine getting everybody together sem um ensaio, without a sem rehearsal. ensaios gerais, cada um, né, regendo de um jeito. Everybody's going to do it different, their own way. Eu falei, mas a ideia não é essa. I said, but that's not Vocês the não pegaram a idea. ideia. You didn't get the idea. A ideia é reunir The idea pessoas, is to get servos de people Deus, together, servants of God, que têm uma facilidade com a música, that have a gift with music, seja cantando ou whether singing or regendo, leading, adorar a Deus. and praise Só God, isso. worship God. That's it. Vai sair certo, vai sair errado. Now, if it comes out perfect or not, that's Eu not. não estou muito importando com isso. That's Eu not quero my- que my essas, a focus. minha ideia é que essas vozes My idea is that these voices cantando, will join together. né, impulsione outras vozes que, como eu, não é afinado, And a will- cantar também e a ver a will- grandiosidade de Deus através do louvor. And it will push people like myself, who, I'm not a singer, I can sing and worship with them. Para Deus tem que se apresentar as coisas perfeitas. Eu ouvi isso muito. For God, Você não vai apresentar coisas perfeitas a Deus. you have to present things to God need to be Mas Deus tinha perfect. colocado aquilo no meu But coração. I knew God had placed that in my heart. E eu falei, ok, na reunião que nós tínhamos, uma And we vez had por this mês, meeting, quem está comigo? and I said, "Who's with me?" Aí 3 pessoas levantaram a mão. Não, Paulinho, nós vamos com você. And about 3 people raised their hands and said, "Okay, we'll go with you." Olha, irmãos, isso foi em março para maio. O This tempo was não era from muito grande, né? March não to era- May. o tempo It wasn't a lot of time. nós percorremos 19 igrejas. And we went through the Com 19 a churches. propósito, mostrando para What the eles. purpose was, showing them. E uns assim meio ressabiados, meio Some ali, meio people didn't cá. like it. Aí outra. Nós colocamos 2 regentes que foram os 2 primeiros regentes de And we took- igrejas em Belo Horizonte. And we took two leaders who used to lead the churches before in Belo Então Horizonte. aí, já viu, né? Nós falamos, olha, vocês já estão com uma certa Você- idade, vocês vão nas igrejas que Look, vocês you go to the churches mais perto that are e closer ensaiam to com os you corais and lá, you até para rehearse você, with né, those dar uma choirs. desenferrujada. to make sure Bom, that they're doing resumindo, it right. chegou no dia. But the day came, É lógico que essas coisas você faz parte, né? Aí vem o lado, mano, eu fiz questão de contar. 113 pessoas. it was 113. It 113. was 113 people E 12 regentes. and 12 leaders. Quando o irmão José Macedo, There was que é o regente mais antigo a brother there who had been there for a dessas long time. igrejas em Belo Horizonte, o primeiro regente, ele atirou aquela coisa de regência, né? Tá, não sei o quê, né? Que tem de altura e isso e tal. Chamou. So he called me Irmãos, and he called us and said, daquele "Brothers, coral, abriu a sua voz I'm telling you, when that choir e entoou o primeiro hino, opened their voices and sang the first descansa sua song, alma, porque Deus está contigo. Como eu estava na frente, I was in né, front, bem na frente, de frente, como eu estou aqui para vocês, as I am here to you.
E aquele coral abriu as when quatro, that choir opened 113 vozes. up 113 voices, Quando eu olhei no meio, antes do final da primeira estrofe, before the end of the first song, aquele acampamento estava todo chorando. that whole entire place was in tears. Quando o irmão Enéas não, esqueci o nome dele, Paulinho, irmão Paulinho, o primeiro eu não lembro o nome mais. When Brother Paulinho, Ele também era um dos mais antigos. he had been there also for a long time. Ele subiu. He went up, E aquele coral começou a cantar, Tu és fiel, Senhor. and that choir began to sing, "You are faithful, E eu Lord." entendi que Deus é real, irmãos. I said, "My God, God is so real." Eu sei que isso persistiu por 8 anos, eu não sei se hoje ainda tem. I don't know if they still have it today. I know it went on for 8 years. Mas às vezes nós queremos fazer as coisas muito But certinhas. sometimes we want to do things too Certinhas right ao nosso olhar. to our own sight. Nós queremos fazer as coisas muito We want to do things dentro do parâmetro, dentro within do the- padrão, né? Do within the padrão humano. parentheses and the É limits, isso aqui. and that né? this is how it needs to Então- be. Só que quando nós colocamos Deus no When we meio, place God in the middle, esses nossos parâmetros eles desaparecem. our limitations, Nós temos que ter essa consciência, irmão. our little walls, they Os come down. nossos parâmetros somem quando Deus entra na questão. When God comes in, our Deus se mostra real standards nesse fall momento. down. O que eu tenho a dizer para vocês So, essa manhã What I want to tell you this morning é que se is você quer that if you um Deus want real na sua vida, this real você tem que deixar God que Ele in trabalhe your na sua life, vida. you need to let Him work on your life. Que Ele mostre para You você need to o let seu Him poder. show you His power. Que Ele tem planos para That He você. has plans for you. E uma lição que eu aprendi também. And a lesson I learned: Pastor, a gente não caminha com muita gente, não. we don't walk with a lot of people. O ministério de Deus não é feito por multidões. The ministry of God is not Ah, mas então você made. está me by multitudes. desincentivando, está me jogando, né, para não fazer nada. Não é isso que eu Oh, so estou you're telling me dizendo. not to do something with a lot of people? No, that's not it. Eu fui entender isso muitos anos It depois. took a long time for me to understand Porque a this. diretoria eram 13 pessoas. The directors 14 pessoas were com o 14, conselheiro. 14 people. Foram 13, mas eu foram 4. Mas eu tinha aquilo, irmão. Eu não, como se diz, eu não fui desobediente, I wasn't né, disobedient àqueles homens ou à igreja. Não, não é to isso. those men or the church. Mas eu não podia ser desobediente a Deus. But I Aquilo couldn't estava be sendo falado forte disobedient no to meu God. coração. I knew God was speaking to my Eu não heart. estava interessado em afinamento. I wasn't interested Eu estava in, interessado em louvor. in pitch. I was, São conceitos totalmente in diferentes. It's different Não quer concepts. dizer que as coisas de Deus têm que ser feitas Oh, so God's things can be done in any manner? de No, qualquer jeito, that's não. not what I'm saying. Mas para o propósito de louvor naquele dia e But para for o the purpose of propósito worship do that day culto, aquilo And of the cabia, service, that fit. se encaixava. It would fit. Não é? Então, não acredite So don't believe quando homens when vêm a men você e diz que não existe um Deus real. say that there is no, Existe that God is sim not real. Yes, Deus God is real, que é real. very real. E foi esse Deus que eu And this achei. is the God that I've met. Esse é o meu Deus, This is my God, o Deus real. a real God. Ele não é um Deus de pau, ele não é um Deus que não Not a fala, God that doesn't não é um Deus speak, que não canta, not não a é um God Deus that que não faz doesn't- nada, como diz os Salmos. as the psalmist says, Ele é um Deus que He's a vem God como that está comes escrito as aqui. it's written here. Ele vem. Ele pega o trigo que somos He nós. takes the wheat that we are. Ele nos esmiuça, quer dizer, ele He trabalha em grinds us nós down. He works on us. e nos faz aptos a He levar o makes us evangelho. ready to take the gospel. Nos faz aptos He makes us a ready dizer que nós cremos num to Deus say that we verdadeiro. believe in a real God. Nós cremos num Deus que tudo In a faz e God tudo that pode. can do all things, that is mighty. E nos dá a força para levar essa mensagem And gives us the strength to a take the toda message. a humanidade. to E all quando eu of digo a humanity. toda a humanidade, ele pode ser o seu vizinho, And when I say all humanity, Ele pode it ser can be seu even your amigo de neighbor or your trabalho. friend, or your worker, or your work friend, seu amigo de escola, or your friend at school, como pode ser os confins da terra, or it can be at the ends of the earth, um país longínquo,
um outro estado Faraway da country. América, another state in America, uma outra cidade da América. another city in America. Eu não sei o que Deus quer fazer com você, mas I com don't know what certeza God Ele quer wants to fazer do uma with you. obra grande. But I know He wants to do great work. Eu não sei se eu estou falando aqui para pessoas que amanhã estarão I don't know if I'm talking to evangelizando o people mundo that através tomorrow will de be missões evangelizing the internacionais. world. Vocês estarão evangelizando pessoas ao seu redor. Or you just evangelize Mas people around you. independente But no matter do what, que Deus fizer na sua vida, whatever God does to your life, in Ele your é life, real. He is real. Amém? Amen? Amém.